Esse vídeo está baseado nas informações do Infoepro número 53, que pode ser acessado no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E olha, a nossa ideia aqui hoje é dominar um processo muito específico, mas que é absolutamente essencial. A gente vai entender como funciona o diferimento automático da taxa judiciária da Lei 15.109 de 2025 lá dentro do sistema EPROC. O objetivo, garantir mais eficiência no dia a dia e evitar aquele retrabalho que ninguém gosta. Para organizar nossa conversa, a gente vai passar por 5 pontos bem diretos. Vamos começar falando do peticionamento inicial, depois a geração de custas, a regra das despesas, como o pessoal do tribunal faz a retificação, se algo der errado, e para fechar, um resumo essencial. Então, vamos lá para o nosso ponto número 1, o peticionamento, o passo a passo da etapa inicial. Ok, vamos mergulhar nisso. Quando a gente vai distribuir uma nova ação que envolve cobrança de honorários, o foco tem que ir direto para a seleção do assunto. O sistema é bem exigente aqui, tá? É obrigatório selecionar a opção mandato, que tem esse código 02190325. Exatamente assim. Se rolar um errinho sequer nessa etapa, não tem jeito. A isenção automática simplesmente não vai ser ativada. Mas só isso não basta. Logo depois de colocar mandato, o EPROC pede um complemento. Lá no campo de assuntos secundários, a gente tem que incluir, sem exceção, a opção honorários advocatícios. Sem essa dobradinha perfeita de informações, o sistema não vai reconhecer o benefício que a nova lei garante. É como uma chave que precisa de 2 senhas para abrir. E aqui a gente tem a imagem que ilustra brilhantemente a configuração final e segura. Reparem como tudo se alinha, o assunto principal lá no topo como mandato e logo embaixo a inclusão de honorários advocatícios. Só quando a tela estiver exatamente com essa harmonia é que a gente pode clicar no botão azul de continuar para a próxima fase. Beleza, agora vamos para a parte 2, a geração de custas e como a isenção acontece na prática. Sabe quando aparece aquela mensagem verde lá no topo avisando que o processo foi distribuído? Pois é, não fecha a aba ainda. A atenção agora vai lá para o rodapé da tela. O pulo do gato aqui é localizar e clicar no botão Gerar custas, que fica ali bem destacado na base. É um detalhe simples, mas crucial logo após a distribuição. Clicou lá, vai abrir um novo menu de citação. Antes de seguir em frente, é indispensável escolher exatamente como cada pessoa do polo passivo vai ser citada. Pode ser por carta registrada com a R digital, oficial de justiça, enfim, a forma correta. Fez a seleção direitinho para os réus? Aí é só apertar para continuar. Agora, o que é realmente interessante de observar nessa etapa é a inteligência do sistema trabalhando para a gente. Olha só na lista de itens de recolhimento. A taxa judiciária até aparece ali, mas com uma linha cortando o texto. Ela está taxada. Isso é a prova visual de que o EPROC cruzou os assuntos, mandato e honorários que foram cadastrados no início e aplicou a isenção no automático. Funciona que é uma beleza. Mas atenção! Vamos para a nossa seção 3, a regra das despesas, porque temos um alerta importante aqui. Então, o ponto crucial é separar muito bem esses dois mundos. De um lado, a gente tem a taxa judiciária, que abrange a distribuição e o preparo recursal. Essa, sim, tem o diferimento e a isenção. Mas, do outro lado, temos as despesas processuais, como a citação pelo correio ou as diligências de oficiais de justiça. Essas despesas não são cobertas de jeito nenhum e exigem pagamento obrigatório pela parte autora. E é exatamente por esse motivo que lá na seção de guias o sistema já deixa um boleto gerado no jeito. O valor ali é exclusiva e unicamente para pagar as despesas de citação que eu acabei de comentar. Tem que recolher o pagamento desse boleto, senão o andamento do processo simplesmente trava, sem chance de avançar sem isso. Mudando de marcha agora, vamos para o ponto número 4, a retificação. O que as unidades judiciais precisam fazer se o processo chegar com erro? Se por acaso a ação foi protocolada sem aqueles assuntos exatos que a gente falou, a unidade judicial tem um roteiro bem claro em 4 passos. Primeiro, retificar a autuação do sistema. Segundo, corrigir os assuntos principal e secundário. Terceiro, salvar as mudanças. E quarto, reorganizar e gerar as custas de novo. Simples e direto. E onde isso começa? Lá na tela de detalhes do processo. Dentro do menu de ações, que é gigante, o servidor tem que buscar e clicar direto no botão de retificar a autuação. É ele que abre as portas para corrigir toda a rota. Com a retificação aberta, o conserto acontece em 2 frentes. De um lado, a gente limpa o erro, clicando no X vermelho para excluir o assunto que estava incorreto.
E do outro lado, busca o assunto correto, que é o mandato, define ele como assunto principal e então aperta para incluir. É uma faxina rápida no cadastro. Vamos avançar e ver como isso se constrói, porque a retificação não para no assunto principal. É totalmente obrigatório também pesquisar e incluir aquele nosso assunto secundário, os honorários advocatícios. Só depois que essa dupla estiver perfeitamente alinhada na tela é que a gente clica em salvar para confirmar a nova estrutura. Ok, a autuação está certinha, mas o financeiro do processo ainda precisa de ajuste. Voltando lá no menu Ações, o servidor entra na opção Custas. Aí, na tabela de itens de recolhimento, é mandatório localizar todos os registros de cobrança que foram gerados indevidamente antes da correção e clicar em desativar um por um. A gente limpa o histórico antigo. Depois de desativar os antigos, incluímos o novo item da taxa judiciária. E o sucesso visual dessa etapa é ver essa nova taxa aparecendo taxada, com risco no meio, atestando a isenção bonitinha. A partir daí, o último passo para a unidade é só intimar a advocacia para pagar aquelas despesas de citação que sobraram. E pronto! E para fechar, chegamos à seção 5. Nosso resumo essencial, o checklist final. Vamos lá, uma revisão rápida para não ter erro. 1. O assunto principal tem que ser invariavelmente mandato. 2. Os honorários entram como assunto secundário vital. 3. Nunca pule o botão gerar custas logo após distribuir. 4. Confira se a taxa judiciária apareceu taxada. 5. O boleto das despesas de citação precisa ser pago à parte, sem choro. E 6. Se falhar, o tribunal tem sempre o poder de retificar a rota. E a gente encerra com essa provocação, sabendo que o simples fato de configurar com precisão esses dois pequenos campos lá no começo já ativa toda uma automação financeira no eProc. Não seria a execução impecável dessa etapa a grande chave para erradicar de vez o retrabalho e garantir um andamento do processo muito mais ágil? O impacto da atenção aos detalhes logo no início é inegavelmente imenso.